Olá a todos, estou aqui para vos falar sobre o exercício terapêutico na fase do pós-parto. Numa fase inicial irei abordar as principais alterações que ocorrem durante este período, após o parto, e depois também irei falar sobre as guidelines que nos podem orientar para a intervenção com exercício terapêutico. Mais especificamente, no fim, falar um pouco sobre a intervenção com o Pilates clínico. Assim sendo, se pensarmos que desde o início da gravidez até ao final do pós-parto, estamos a falar de quase 2 anos e que ao longo destes quase 2 anos a mulher vai sofrendo inúmeras alterações, tanto a nível físico como psicológico. Talvez até poderemos dizer que talvez seja a fase em que mais alterações ocorrem na vida da mulher. Há inúmeros estudos que nos falam e muita evidência sobre a gravidez, mas no período pós-parto há pouca evidência. Por isso ainda há muitas incertezas e muitas dúvidas. Contudo, não podemos falar do pós-parto sem falarmos propriamente também da gravidez. E é preciso termos em conta que as alterações sofridas durante a gravidez irão ter um impacto importante também no período pós-parto. Não podendo, obviamente, deixar de lado toda a parte genética da própria mulher e a própria história clínica que a mulher traz. Mas sem dúvida que iremos ter alterações na fase pós-parto, tanto em termos de alinhamento como na própria parede abdominal, o pavimento pélvico e as alterações emocionais que também são muito importantes. Mas sem dúvida que durante a gravidez há uma turbulência da atividade hormonal para preparar aquele corpo para o parto. Contudo, pouco foi estudado acerca das alterações hormonais após o parto. E o que é certo é que nas mulheres que amamentam poderá ainda haver alterações hormonais e nós não sabemos até que ponto estas alterações hormonais poderão ou não influenciar as estruturas musculoesqueléticas. Por isso não sabemos o verdadeiro impacto que estas alterações poderão ter e a sua própria influência. Por outro lado, não nos podemos esquecer que também estas alterações poderão estar dependentes do tipo de parto. Sem dúvida que o tipo de parto escreve-se uma história única em cada mulher e acaba por influenciar e determinar muitas destas alterações que ocorrem neste período. Quando falamos em alinhamento, sabemos que durante a gravidez, com o aumento progressivo do perímetro abdominal e mesmo pelo aumento do volume uterino, do tamanho uterino, vão ocorrer alterações na dinâmica do corpo da mulher e alterações musculoesqueléticas. Os órgãos pélvicos vão se ajustando ao aumento e ao crescimento uterino, tudo se vai no fundo ajustando e adaptando e o sistema musculoesquelético acaba por também ter de se ajustar. E muitas vezes vemos nas mulheres um aumento da rotação pélvica anterior, que pode ou não ser acompanhada por um aumento da lordose. Contudo, no pós-parto as coisas podem alterar-se um pouco. Esta cifose dorsal que muitas vezes está aumentada também vem já da gravidez, até por causa do volume mamário que vai aumentando. Mas muitas vezes as mulheres também experienciam uma rotação pélvica posterior, muitas vezes por resposta à dor da própria cicatriz no caso de uma cesariana e muitas vezes também pela própria vergonha que ainda existe acerca do perímetro abdominal que ainda está aumentado. Mas depois do parto, como é que realmente este corpo se vai ajustando? Tudo vai depender um bocadinho da pessoa para pessoa, mas ultimamente alguns estudos têm vindo a dizer que realmente não existem alterações propriamente no posicionamento da lombar e da pelvis quando comparadas durante a gravidez e após o parto. Mas que a única alteração que vai existindo é que existe um aumento da atividade eletromiográfica da musculatura extensora da lombar e da pelvis, comparativamente com o pós-parto. Mas como vos disse, ainda pouca evidência existe e isto ainda são alguns estudos que vão saindo e não sabemos até que ponto existem ou não alterações. Por isso é que devemos sempre avaliar as mulheres com quem trabalhamos e vemos até que ponto existem ou não estas alterações. Mas quando falamos
num alinhamento das estruturas musculoesqueléticas, temos que ter em conta que este alinhamento pode ser condicionado por diversos fatores, entre eles os próprios fatores intrínsecos da mulher, a própria cultura, a parte emocional, não esquecendo as alterações que a própria gravidez acarreta, tendo em conta que maioritariamente os cuidados ao bebê são em flexão, e isto poderá aumentar sem dúvida as cifoses dorsais, o tal perímetro abdominal, como eu vos falei, que muitas vezes ainda se encontra aumentado numa fase inicial e que por isso pode levar algumas das mulheres a quererem esconder um pouco esta barriguinha que ainda existe e por isso pode levar aqui a uma rotação pélvica posterior e mesmo também como um sinal de proteção a cicatrizes, a dor, a desconforto. E muitas destas alterações em termos posturais vão acarretar dor, vão trazer dor. É importante também vermos que durante a gravidez grande parte das mulheres experienciam uma dor lombar e pélvica, mas que na sua maioria acaba por recuperar 1 a 3 meses pós-parto. Mas sem dúvida que estas dores que ocorrem durante a gravidez são muitas vezes causadas, e os estudos apontam para isso, que sejam muitas vezes causadas pelas próprias alterações hormonais e biomecânicas que vão ocorrendo durante a gravidez e também pela reduzida estabilidade da região lombopélvica. A própria laxidez ligamentar não vai ajudar nesta estabilidade e por isso vai estar comprometida a estabilidade nesta região. Sem dúvida que muitas das vezes, e os estudos apontam que em 30% dos casos, esta dor que surge durante a gravidez vai persistir no pós-parto até 1 ano pós-parto. É importante estarmos atentos a isto, que muitas vezes esta ativação motora inadequada da própria musculatura mais estabilizada pode estar realmente comprometida, esta ativação motora, e por isso temos que estar atentos e estar a trabalhar estas mulheres no sentido de aumentar esta estabilidade com um exercício terapêutico. A parede abdominal é sem dúvida também uma alteração que vai ocorrendo durante a gravidez e no pós-parto, e sem dúvida que durante a gravidez a mulher vai experienciar um aumento do volume abdominal, devido ao tamanho do útero que vai também aumentando. Por isso, esta parede muscular vai sofrendo estiramentos e a própria musculatura vai se encontrar tendencialmente mais enfraquecida, podendo até resultar numa redução do suporte lombar e pélvico, como eu já disse anteriormente. Além disso, este volume aumentado abdominal é acompanhado, na maioria dos casos, por um aumento da distância entre os retos. Por isso, os retos vão-se começando a afastar ao longo da gravidez. Isto normalmente, alguns estudos apontam para iniciar por volta das 14 semanas e vai aumentando até ao parto, até se dar o parto. Mas sem dúvida que este surgimento deste aumento da distância entre os retos é mais comum no 3º trimestre. A sua resolução natural e a sua maior recuperação ocorre entre um dia de pós-parto até às 8 semanas pós-parto. Mas alguns estudos continuam também a referir que esta resolução natural pode ocorrer até aos 3 meses pós-parto. Contudo, nem todas as mulheres experienciam esta resolução e recuperação normal e natural. E então muitas das mulheres acabam por apresentar a tal diástase do reto-abdômen, que é um aumento da distância entre os retos e que se vai manter. E que pode realmente comprometer as regiões que estão em redor, tanto a parte lombar como a parte pélvica. Assim, acerca da própria diástase do reto-abdômen já foi muito falada, há muitos estudos sobre isto, mas não há muito consenso. Os estudos não são consensuais, nem na forma como se avalia, nem no próprio tamanho que se possa ser considerado normal ou patológico, nem mesmo o que é que poderá causar esta diástase do reto-abdômen, o que é que esta diástase pode afetar a mulher, nem mesmo na forma de tratamento e intervenção. Mas a maioria dos estudos refere que tudo o que for medido acima de 2 centímetros
em um ou mais pontos de avaliação ao longo da linha alba, pode ser considerado patológico. Eu considero que, se calhar, temos que avaliar caso a caso e não podemos dizer que numa mulher que tenha 2,5 cm de diástase reto-abdômen, não podemos dizer que é patológico logo à primeira vista. Temos que avaliar e ver até que ponto esta diástase reto-abdômen vai implicar outras partes, outras regiões e outros sistemas. Por isso, temos que ter algum cuidado quando falamos da diástase reto-abdômen e é importante mantermos as mesmas condições de avaliação. Se eu avalio uma mulher de uma determinada forma, eu devo registar e a seguir, quando eu vou reavaliar, devo manter exatamente as mesmas condições. Só assim é que eu conseguirei reduzir o mínimo os erros de avaliação. Como eu vos disse, não há muito consenso, mas os autores continuam a apontar para inúmeras causas para este surgimento da diástase reto-abdômen no pós-parto e sem dúvida que tudo o que altere de forma drástica o volume abdominal poderá estar na gênese desta condição, sem dúvida a própria gravidez, a cicatriz da cesariana, muitas gravidezes ou mesmo a multiparidade, alterações genéticas das próprias estruturas de colagênio, mesmo quando existe uma redução drástica da massa corporal, a própria idade avançada, o aumento do peso gestacional e um peso elevado à nascença e, sem dúvida, os próprios cuidados ao bebê poderão também estar na gênese. O que é que poderá afetar? Os estudos referem que a diástase reto-abdômen pode trazer, para além da aparência estética do abdômen, podem também trazer alterações à estabilidade lombopélvica e ao próprio comprometimento da função do pavimento pélvico, e até os estudos acabam por referir que existe uma relação entre a diástase reto-abdômen com a própria incontinência urinária de stress, incontinência fecal, prolapsos dos órgãos pélvicos e não só. E também dizem os estudos que há uma incidência aumentada da diástase reto-abdômen em pacientes com problemas uroginecológicos, cerca de 66%. E sem dúvida não há consenso, nem na avaliação, nem na intervenção e na própria recuperação desta diástase. Não há evidência que o próprio exercício possa prevenir ou reduzir a diástase reto-abdômen, embora a maioria dos estudos demonstra que o exercício é protetor no desenvolvimento da diástase ou mesmo na redução da diástase. O que eles dizem é que realmente, se for feito exercício durante a gravidez, poderá prevenir o surgimento, e mesmo após o parto, quando já existe uma diástase, o próprio exercício poderá reduzir este aumento da distância entre os retos. Sem dúvida que, se o exercício ajuda a manter o tónus muscular, a própria força e o controle dos músculos abdominais, poderá então realmente reduzir este espaço entre os retos. Mas é sempre importante avaliar e vermos até que ponto um exercício poderá ou não ser protetivo em relação à diástase. Porque nenhuma mulher é igual e às vezes um exercício que possa ser protetivo e nós avaliamos que realmente ele é protetivo na diástase daquela mulher e que realmente reduz a diástase enquanto se faz o exercício, noutra mulher já pode ser exatamente o contrário. Contudo, apesar de haver muitos estudos sobre isto e na maioria deles eles dizerem que realmente o exercício regular na gravidez e no pós-parto pode reduzir o risco de desenvolvimento da diástase, não há propriamente evidência suficiente para recomendar o exercício como uma forma de prevenção ou de tratamento, está bem? Isso é importante termos esta ressalva. Relativamente ao pavimento pélvico, é sem dúvida uma das áreas também que vai sofrendo inúmeras alterações e solicitações durante todas as fases da gravidez. Nós já vamos vendo que, à medida que o próprio feto vai aumentando o seu tamanho, o pavimento pélvico vai sofrendo alterações, mesmo em termos de amplitude funcional, porque também reduz o espaço e por isso também o próprio diafragma vai trabalhando com menos amplitude e isso também vai implicar também a função do pavimento pélvico. À medida que o útero vai crescendo, o pavimento pélvico vai sendo cada vez mais solicitado, o próprio aumento do peso faz com que o pavimento pélvico vá sofrendo pressões constantes e diferentes solicitações, e é importante estarmos atentos a isto. E, como vos disse, o parto é sem dúvida um fator importante e que vai determinar grande parte das alterações.
no pós-parto. Algumas destas alterações em termos da região pélvica demoram muito tempo a voltarem ao estado pré-gravidez e algumas delas até nunca revertem totalmente, por isso uma mulher nunca vai ficar exatamente igual ao estado pré-gravidez. É importante termos esta consciência e também dar esta consciência às nossas utentes. E que a severidade e mesmo a duração dos sintomas e estas alterações estão dependentes de variedíssimas coisas, como o tamanho do bebê, ou o tipo de parto e o próprio grau de trauma perineal, seja este natural, como as lacerações, ou como uma episiotomia. Também é importante termos a noção que existem alterações que vão ser decorrentes do próprio tipo de parto e, por exemplo, num estudo feito pela Carrie Bowen e outros autores em 2017, ela mostra que às 6 semanas de pós-parto a espessura de uma cicatriz uterina continua aumentada e que a própria fáscia abdominal vai recuperando 50% a 60% da sua tensão e força original às 6 semanas após a cirurgia, no fundo, neste caso a cesariana, e que só após 6 ou 7 meses da cesariana é que recupera 70% a 90% da tal tensão e força original. Por isso não devemos olhar para a mulher a pensar que durante as primeiras 6 semanas é que é realmente as alterações maiores, porque devemos ter em consideração que realmente há alterações que se vão perdurar mais do que aquele tempo que é maioritariamente estipulado, como os 3 meses pós-parto, ou mesmo as 6 semanas ou 8 semanas. Sem dúvida que é importante também olharmos para o pavimento pélvico de uma forma mais abrangente e não pensar apenas nas suas funções mais faladas, como a de continência, a função sexual e mesmo a função de suporte dos órgãos pélvicos, mas olharmos também para uma outra importante função, que é a contribuição para a estabilidade e a contribuição no controle postural. Sabemos que o pavimento pélvico, juntamente com outros grupos musculares como o diafragma, o multífidos lombar e o transverso do abdômen, vão formar este cilindro de estabilidade. E este cilindro de estabilidade vai contribuir, no fundo, então, para a estabilidade em torno desta região, lombar e pelvis. Por isso, olhar para o pavimento pélvico de uma forma simplista, só como funções sexuais e mesmo de continência e controle e suporte dos órgãos pélvicos, é olhar para o pavimento de uma forma errada, porque realmente o pavimento pélvico tem uma importante função na estabilidade lombopélvica. E se pensarmos que durante a gravidez e o pós-parto vão ocorrer inúmeras alterações em termos posturais e que a ativação da própria musculatura mais estabilizadora vai estar alterada, então é importante também termos a consciência que o próprio pavimento pélvico também poderá ter a sua função comprometida. E por isso é importante que qualquer mulher após o parto deveria ser avaliada, fazer uma avaliação pormenorizada ao pavimento pélvico. E quando queremos, e estamos agora neste momento a falar sobre o exercício terapêutico nesta fase do pós-parto, mais importante é fazer esta avaliação ao pavimento pélvico. Quando falo em avaliação ao pavimento pélvico, falo numa avaliação apropriada, feita através também de palpação vaginal e anal por um profissional especializado na área. E não é uma avaliação só acerca da própria contração muscular, porque o pavimento pélvico é muito mais do que só músculos que contraem, também tem que ser avaliado toda a estrutura muscular, tendinosa, ligamentar, óssea, o funcionamento em pleno de todas as estruturas que condicionam o pavimento pélvico. Também tem que ser avaliada toda a função muscular da parte lombar, tudo deve ser avaliado. E é importante perceber que através desta avaliação, perceber se realmente a mulher está preparada para o exercício, qualquer o exercício que seja. É importante perceber que o pavimento pélvico faz parte do cilindro de estabilidade e que, como tal, ajuda a manter e a criar a pressão intraabdominal e, por isso, é importante saber se realmente as funções do pavimento pélvico estão comprometidas, porque a nossa intervenção poderá até prejudicar a função do pavimento pélvico se este não tiver em perfeitas condições. Por isso, uma avaliação é importante. Se nós não sabemos avaliar
internamente o pavimento pélvico de uma forma adequada e pormenorizada, então encaminharemos para um outro colega que esteja dentro dessa área. Mas é importante avaliar, porque muitas vezes apanhamos utentes que estão com uma atrofia, outras com uma hipotonia e muitas vezes com uma hipertonia do pavimento pélvico. E quando estamos a solicitar toda esta musculatura de estabilidade, se a minha utente estiver já com uma hipertonia, eu posso ainda aumentar a hipertonia e aumentar também os sintomas que estão associados ao pavimento pélvico após um parto. Por isso, também é importante dizer que eu não estou só a falar aqui em termos de partos vaginais, porque também as cesarianas poderão ter uma alteração do pavimento pélvico. Uma mulher que é sujeita a uma cesariana passa na mesma por uma gravidez normal e por todas as alterações que a própria gravidez acarreta. E além disso, as mulheres após uma cesariana têm uma tendência a posicionarem-se de uma forma de proteção da própria cicatriz e por isso acabam por comprometer o próprio pavimento pélvico, que muitas das vezes encontra-se hipertónico por causa deste aumento da rotação pélvica mais posterior. Vai aumentar a hipertonia no pavimento pélvico e por isso pode também realmente estar comprometida a função do pavimento pélvico nas mulheres com uma cesariana. Além disso, é importante também sabermos que no caso de haver traumas perineais, sejam estes uma lacerações ou episiotomia, é importante também avaliar a cicatrização destes traumas que realmente podem comprometer a função do pavimento pélvico. Por isso o que eu quero aqui deixar frisar é que realmente a avaliação ao pavimento pélvico é importantíssima e deve ser sempre feita após um parto. Qualquer mulher deveria fazer uma avaliação apropriada ao seu pavimento pélvico. Outra das grandes alterações que ocorrem na fase do pós-parto e que merece a nossa atenção e cuidado são as alterações hormonais. Primeiro porque a mulher passou por uma turbulência de modificações e alterações num curto período de tempo. Estamos aqui a falar que após o parto estamos a falar de cerca de 1 ano e que ocorreram inúmeras alterações para a mulher, e depois porque em situações ideais, obviamente, vai existir um outro ser, ou às vezes mais do que um, que está dependente dela, e que isto é um mundo novo para a mulher, principalmente para aquelas mulheres que são mulheres de primeira viagem, que é a primeira vez que estão grávidas e que têm um filho. Além disso, o seu próprio corpo também é preciso termos este cuidado de que o próprio corpo vai demorar algum tempo até recuperar totalmente e a sua própria imagem pode ainda não ser a ideal para ela e por isso acaba também por ser um motivo de grande preocupação para a mulher no pós-parto. As alterações emocionais é sem dúvida um tema muito abordado na fase pós-parto e com muitos estudos e também muita evidência nesta área. Os baby blues, os sintomas depressivos ou mesmo a depressão pós-parto são algumas das alterações emocionais que podem ocorrer neste período. E sem dúvida que a evidência mostra e os estudos mostram que uma depressão que ocorre durante a gravidez vai também aumentar a probabilidade de uma depressão pós-parto. Cerca de 10 a 20% das mulheres vão sofrer de depressão pós-parto, é o que os dados nos indicam, e que metade das mulheres experienciam em algum período do seu pós-parto sintomas depressivos. É também importante dizer-vos que existe evidência forte que as mulheres mais ativas experienciam menos sintomas de depressão pós-parto, tanto mais ativas durante a gravidez como também no pós-parto, e que propriamente, em contrapartida, os hábitos sedentários estão associados realmente a um aumento do risco dos sintomas depressivos. Sintomas depressivos tal como problemas no sono, redução dos níveis de energia, má disposição, perda de interesse nas atividades, perda também de apetite, alterações na alimentação, irritabilidade, inquietação, ideias ou mesmo tentativas suicidas e mesmo medo de prejudicar o próprio bebê e muitas vezes até a culpa é um dos sintomas mais depressivos que também ocorrem. A depressão pós-parto, que é aquela depressão que surge nos 12 meses após o parto, é talvez das alterações mais negativas que possam ocorrer na fase pós-parto, em termos emocionais, pode realmente levar a uma diminuição da qualidade da vida da mulher e no seu bebê. Os próprios comportamentos parentais são negativos, há uma redução do vínculo entre a mãe e o bebê,
e os problemas físicos e emocionais também, e acaba por também ter o dobro da probabilidade de sofrer episódios de depressão mais tarde. E também é importante dizer-vos que o pico de incidência de depressão é nas primeiras 4 a 6 semanas pós-parto, mas metade dos casos desenvolve a depressão pós-parto nos primeiros 3 meses. Porquê é que estas alterações para nós são também importantes e temos que ter isto em atenção? Porque quando intervimos com uma mulher neste período pós-parto, no caso de percebermos que a pessoa com quem estamos a trabalhar, esta mulher, poderá estar a passar por uma destas alterações emocionais, deveremos encaminhar para quem sabe trabalhar desta área, ou seja, encaminhar mesmo para a psicologia ou mesmo para a própria psiquiatria, para um médico de medicina geral e familiar, também é uma opção, e ele depois saberá encaminhar esta mulher. Mas é importante não deixarmos de parte que estas alterações emocionais podem realmente surgir e que é importante estarmos atentas a elas. Mas agora estamos realmente a falar de exercício no pós-parto. E que mulheres na fase pós-parto poderão praticar o exercício? Esta é uma das grandes dúvidas que surge quando trabalhamos no pós-parto. Quais as guidelines que nos podem orientar? Que exercício poderão praticar nesta fase? O que é que devemos ter em conta quando utilizamos exercício terapêutico nesta fase? Quais os prós e os contras da intervenção? E como intervir com o Pilates Clínico? É isso que agora que eu vou falar um pouco mais nesta fase. E devemos começar logo por olhar para a Organização Mundial de Saúde, que recomenda que adultos, e aqui eles também falam da mulher no pós-parto, devem exercitar pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada durante a semana, ou pelo menos 75 minutos de atividade aeróbica intensa, ou o equivalente da combinação das duas. Terem atenção que a recuperação é um processo individualizado. Cada mulher tem as suas próprias condições e vai recuperar de uma maneira diferente da outra, e que por ser um processo tão individualizado, tão próprio de cada um, também deveremos fazer um programa de intervenção individualizado. Além disso, deveremos iniciar este programa de intervenção com uma aprovação e um aconselhamento médico. É importante que estas mulheres tragam uma prescrição médica dizendo que elas estão aptas para fazer exercício. E os estudos também indicam que as rotinas anteriores devem ser retomadas gradualmente e logo que possível, assim que seja física e psicologicamente seguro. É importante também realmente que estas rotinas sejam retomadas até para a própria mulher se sentir mais realizada com ela própria. Esta revisão analisou as guidelines de 5 países diferentes. E concluiu que realmente todas elas são unânimes e claras, que após um parto vaginal, os exercícios não balísticos podem ser iniciados logo que seja confortável, ou seja, exercícios suaves podem ser iniciados logo que seja confortável. Gravidezes e partos não complicados, os exercícios moderados podem ser iniciados imediatamente. No caso de gravidezes e partos complicados, deverá ser necessária esta aprovação médica para iniciar a atividade física pré-gravidez. Em geral, a atividade física pode iniciar às 6 semanas de pós-parto, que coincide com aquela consulta de revisão de puerpério, e as mulheres que são sujeitas a cesariana devem consultar o seu médico para iniciar a atividade física, para também se certificar que a cicatriz estará já preparada para a atividade. Sem dúvida que devem aumentar de forma gradual os seus treinos aeróbicos e de força, tendo em conta os próprios desconfortos associados ao pós-parto e mesmo outros fatores como a anemia e infecções que possam existir nas cicatrizes. É importante também que elas façam pelo menos 15 minutos de exercício aeróbio 3 a 5 dias por semana, e que as mulheres saudáveis após o parto e que não eram altamente ativas, pelo menos os tais 150 minutos de exercício durante a semana, distribuído pela semana. As mulheres altamente ativas, como atletas, por exemplo, podem continuar a sua atividade física, obviamente sempre consultando o seu médico antes de iniciar e tendo em conta que devem fazê-lo de uma forma progressiva. As mulheres realmente precisam de regressar gradualmente aos seus níveis de exercício que faziam antes da gravidez,
sem retomar o alto impacto precocemente, como eu já tinha referido. Por isso, em resumo, as mulheres podem iniciar a atividade física após a consulta de revisão do puerpério, iniciar com exercícios confortáveis de intensidade ligeira a moderada e ir aos poucos aumentando esta intensidade e de forma a regressar de forma gradual aos níveis de atividade que eram praticados antes da gravidez. Que tipos de exercícios é que são recomendados? Estudos referem que exercícios aeróbios, exercícios de pavimento pélvico, fortalecimento muscular, alongamentos e caminhadas são alguns dos exercícios que são recomendados nesta fase do pós-parto. Sem dúvida que é importante terem atenção que os exercícios de pavimento pélvico no período pós-parto, a maioria das guidelines fala que os exercícios de pavimento pélvico devem ser iniciados após o parto, imediatamente após o parto. Mas atenção, quando nós referimos isto e quando os estudos referem, também falam já de um acompanhamento prévio durante a gravidez. Por isso, nós nunca deveremos recomendar exercícios de pavimento pélvico sem termos avaliado previamente o pavimento pélvico, tá bem? Por isso, eu deixo esta atenção em relação ao pavimento pélvico, que só deveremos recomendar os exercícios de pavimento pélvico após uma avaliação, como eu falei anteriormente. E quando falamos de exercícios de pavimento pélvico, não falamos só em contrair, também falamos em relaxar e outras medidas que são necessárias para que o pavimento pélvico retome ou retorne à sua função normal. Depois, os cuidados. É importante realmente evitar exercícios que causem um impacto alto ao pavimento pélvico, como por exemplo a corrida, por causa do aumento de pressão e mesmo do impacto que está a ser feito com a corrida, e o pavimento pélvico pode numa fase inicial não estar preparado para isso, e também devemos ter cuidado em relação ao desconforto mamário, principalmente naquelas mulheres que amamentam, que se calhar algum tipo de exercícios e mesmo de posições de exercícios poderá ser desconfortável para ela. Em termos de barreiras, temos inúmeras barreiras, como, por exemplo, o próprio desconforto físico, os deveres parentais, o cansaço, a falta de tempo, o não dar prioridade à sua saúde em relação às outras responsabilidades que tem, a própria falta de apoio conjugal e de parental e de parceiro, o próprio isolamento social, a falta de ajuda para os cuidados ao bebê, as responsabilidades financeiras, as condições climatéricas e as responsabilidades familiares são a maioria das barreiras que as mulheres apresentam para iniciar o exercício. Mas sem dúvida que estas barreiras estão muito também dependentes do país em que nos encontramos e vai variar em relação ao país, porque os países variam muito nas políticas de iniciar e de regressar ao trabalho, e isso também vai ser uma das barreiras ao exercício no período pós-parto. E sem dúvida que as mamãs de primeira viagem são aquelas que têm mais resistência a iniciar exercício. Em relação às contraindicações, como qualquer fase, é importante estarmos atentos ao cansaço e à exaustão extrema, as próprias cicatrizes não cicatrizadas, é importante que as cicatrizes estejam cicatrizadas para iniciar o exercício. No caso de haverem hemorragias, anemia e mesmo condições inflamatórias, como por exemplo as mastites, realmente poderão ser consideradas contraindicações. Relativamente aos benefícios, qualquer pessoa beneficia com exercício, qualquer exercício é sempre benéfico para qualquer pessoa, mas sem dúvida que nesta fase o exercício pode ser benéfico em termos emocionais, vai melhorar a própria saúde mental, o humor e o bem-estar emocional, como já vos falei e como mesmo a evidência nos mostra em relação às alterações emocionais. O exercício também vai ajudar a perder ou mesmo a manter o peso, e vai melhorar também as condições cardiorrespiratórias, principalmente se o exercício já tiver sido praticado durante a gravidez. Vai reduzir, sem dúvida, e tem efeitos na redução da depressão pós-parto e mesmo na ansiedade, e também vai ajudar a retomar as próprias rotinas que a mulher tinha e a regressar ao trabalho. Relativamente ao exercício terapêutico em pilates clínico, o que os estudos nos mostram é que realmente os exercícios de estabilização com ou sem treino dos músculos do pavimento pélvico vai melhorar a dor e a incapacidade funcional e a amplitude do movimento do tronco e mesmo a força.
vai melhorar o mecanismo de form e de force closure em torno da pelvis, por isso vai aumentar o mecanismo de estabilidade em torno da região lombopélvica. Vai também ajudar nesta capacidade de transferência de cargas, vai melhorar a sua capacidade funcional e a redução da dor lombopélvica, vai melhorar também esta amplitude de tronco e força muscular e também vai reduzir o próprio medo ao movimento que muitas vezes existe nas mulheres nesta fase. Sem dúvida que também melhora a força muscular, a flexibilidade, o tónus, a postura, vai ajudar também a controlar o peso e a reduzir este peso, que poderá estar aumentado, vai reduzir o risco também de sintomas depressivos, também ajuda a retornar as atividades físicas praticadas antes da gravidez. Mas quando também falamos em exercício, em pilates clínico no pós-parto, devemos também salientar e desmistificar algumas das coisas, que por exemplo, que no caso da mulher estar a amamentar, o exercício não traz efeitos negativos ao leite materno. Os estudos demonstram que o exercício moderado a vigoroso não afeta a produção de leite, não afeta a composição do mesmo, nem sequer tem efeito negativo no crescimento do bebê. Muitas das mulheres vêm com estes pensamentos de que o exercício vai alterar a produção de leite e mesmo o sabor e a sua composição. E isso não é verdade. Os estudos mostram que não há alteração na amamentação. Por isso, é perfeitamente seguro exercitar e fazer exercício físico quando estamos a falar da amamentação. Além disso, estudos também referem que o ácido lático não aumenta com níveis moderados de exercício e, contudo, para prevenir e também para evitar algum desconforto e reduzir algum medo que a mulher possa ter, devemos aconselhá-las a amamentar os seus bebés antes do exercício ou então a amamentar 1 hora após o exercício. Ou, se for necessário, se virem que elas estão muito ansiosas porque estão sem o seu bebê e ele poderá estar com fome, então aí até aconselhar a extrair leite para quem estiver a cuidar do bebê naquele momento poder nutrir com o seu próprio leite. Outra das coisas importantes é que também devemos aconselhar as mulheres a usarem roupas e sutiãs confortáveis e apropriados para o exercício. A própria hidratação e alimentação deve ser apropriada. Fazer o exercício dentro dos limites do talk test, não queremos entrar num cansaço extremo. Aconselhar também as mulheres a exercitarem dentro dos seus próprios limites, e é importante elas ouvirem o seu próprio corpo durante os exercícios e por isso estarem atentas elas próprias ao seu próprio corpo a quando da prática do exercício e por isso trabalharem dentro dos seus próprios limites e sem dúvida que o exercício que nós propomos às nossas utentes deve promover uma diversão e gosto. Mas nós, quando trabalhamos com pilates clínico no pós-parto, na maioria dos casos estamos a trabalhar com mulheres que apresentam dor e que muitas dessas mulheres vêm ter connosco por causa da dor. E nós então devemos sempre iniciar por uma avaliação. Essa avaliação avaliamos com as nossas ferramentas de fisioterapia, e por isso vamos avaliar e vamos também tratar essas condições que elas nos apresentem. Depois, quando realmente queremos intervir com exercício, deveremos avaliar também a ativação da musculatura mais local e não esquecendo também da intervenção dos slings mais globais, da musculatura mais global que também deve ser avaliada e sem esquecer também a avaliação tão importante do pavimento pélvico, sem dúvida, como eu já falei anteriormente. Se não for por nós, se nós estivermos especializados nessa área, então encaminhar para outros colegas e depois começar realmente a intervir com exercícios de forma gradual, começando primeiro com o controle da musculatura mais local e ir aos poucos e poucos intervindo de forma a trabalhar um pouco de tudo, sem nunca esquecer também o fortalecimento da musculatura abdominal, que isso realmente é uma das principais preocupações da mulher, talvez porque vêem muitos casos nas televisões e dos famosos que há uma recuperação muito rápida para os níveis anteriores à gravidez, mas também devemos reduzir um bocadinho essas expectativas, porque não é isso que acontece na maioria dos casos. Até os estudos apontam que a recuperação do pós-parto pode demorar até 1 ano. E dentro desse ano estamos a falar de muito tempo que
dá tempo ao corpo para recuperar tudo aquilo que ele foi alterado, tudo aquilo que foi alterado durante a fase da gravidez e do parto e pós-parto, sem dúvida que sim. Quando intervimos em Pilates clínico, a ideia é sempre intervir de dentro para fora, de exercícios mais estáticos para exercícios mais dinâmicos, começar com exercícios mais estáticos e ir aos poucos progredindo para exercícios mais dinâmicos, iniciar inicialmente com cadeia cinética fechada, e ir progredindo para a cadeia cinética aberta. Primeiro iniciar com a posição neutra e depois progredir mais para posições mais dinâmicas. Por isso, a ideia é realmente iniciar por exercícios mais de controle local, exercícios mais suaves, de intensidade mais reduzida, em que nós queremos realmente é controlar a posição neutra com pequenas cargas, com pequenos desafios e com pequenas amplitudes de movimento. Depois, começar a progredir com mais exercício, com mais carga, resistência, desafio, mas mantendo ainda a posição neutra da região lombopélvica. E nesta segunda fase, queremos realmente que a posição lombopélvica esteja ainda numa posição neutra e manter esta posição neutra, mas desafiando os quadrantes mais... os membros de uma maneira de formas diferentes, ou seja, criar desafios diferentes, tanto a nível do membro superior como a nível do membro inferior, adicionando carga, resistência e diferentes desafios. E depois sim, progredir na última fase para trabalhar um pouquinho mais a funcionalidade, ou seja, fazer exercícios que façam com que se aproximem mais do dia-a-dia da mulher e mesmo dos gestos que ela faz durante o seu dia-a-dia e mesmo também durante a altura em que ela esteja a trabalhar, que representa um bocadinho da sua função, ou seja, nesta terceira fase nós queremos trabalhar mais a funcionalidade, por isso vamos dar já exercícios que saiam da posição neutra da região lombopélvica, já não vamos estar a trabalhar com posições neutras, já vamos sair da posição neutra e por isso vamos trabalhar já com muito mais desafio e com muitas mais solicitações a todo este tronco, de forma a reproduzir os gestos que a mulher faz fora do nosso gabinete e fora do exercício que estamos a acompanhar, ou seja, no seu dia-a-dia. Por isso, a ideia é mesmo trabalhar de dentro para fora. E o Pilates clínico no pós-parto é, sem dúvida, mais uma ferramenta que nós temos de fisioterapia para trabalhar. Se pensarmos que as ferramentas que nós temos ao nosso dispor em fisioterapia são, por exemplo, um armário e temos as várias gavetas do nosso armário, uma das gavetas está lá o Pilates clínico. Como nas outras gavetas estão outras ferramentas da fisioterapia. Por isso, o Pilates clínico é uma forma de intervenção em Pilates clínico através do exercício terapêutico, é usado em contexto clínico, nós estamos a usar o exercício terapêutico na nossa população clínica e vamos introduzir o exercício após o parto no aspecto de trabalhar esta mulher a tentar recuperar tudo aquilo que ela foi sujeita ou as alterações que ela foi tendo ao longo da gravidez e do próprio parto em si. Por isso, a ideia que temos que reter é que realmente o período pós-parto é um processo individualizado e que por isso nós devemos ter um programa de exercício adaptado a cada mulher, porque cada mulher é diferente da outra e por isso devemos trabalhar com ela como se ela fosse única. Por isso, olhar para aquela mulher com as suas variantes e as suas condições e olhar para ela de forma a trabalhá-la no que ela mais precisa, fortalecer as regiões que ela precisa mais de fortalecer, reduzir a atividade muscular excessiva naqueles locais em que existe uma hipertonia e trabalhar de forma a que ela consiga recuperar aos poucos e poucos a sua forma física e o seu estado e o estado que ela tanto anseia. E tentando aos poucos também retomar as atividades que ela ia fazendo antes da gravidez. E assim termino esta minha apresentação, agradecendo a oportunidade que a Formaterapia me deu de estar aqui
a apresentar uma área que eu tanto gosto de trabalhar, que é o exercício terapêutico, mais especificamente o Pilates clínico na saúde da mulher, e deixando também aqui os meus contactos no caso de terem alguma dúvida e que eu possa tentar ajudar nesse sentido. Agradeço este bocadinho, espero que tenham gostado. Até uma próxima.